Bom dia, pessoal. Sou a professora Cileide, de Letras e Arte. Hoje eu estou aqui para dar mais uma aula para vocês a respeito de denotação e conotação. Então, o que é a denotação e a conotação? Elas têm conceitos opostos. A denotação ela tem o sentido literal de uma palavra ou expressão, já que a conotação é totalmente diferente. Pessoal, continuando. Denotação e conotação são conceitos linguísticos opostos. A denotação se refere ao sentido básico literal de uma palavra, como eu falei, ou expressão. Já a conotação se refere ao sentido figurado de uma palavra ou expressão. Por ser objetiva, a linguagem denotativa tem função utilitária. Por ser plurissignificativa, a linguagem conotativa tem função estética ou estilística. Em resumo, sobre denotação e conotação, denotação e conotação são dois conceitos linguísticos que têm significados opostos. A denotação é o sentido literal de uma palavra ou expressão. A conotação é o sentido figurado de uma palavra ou expressão. A denotação está relacionada à objetividade e à clareza da linguagem. A conotação está relacionada à subjetividade e à ambiguidade. Um exemplo de conotação: a minha gata tem um coração de ouro, vamos dizer assim. Eu tenho um coração de ouro, vamos falar assim. Então, são linguagens expressivas, plurissignificativas, que nos dão vários sentidos, tá? Então, a gente tem que entender, né, que é muito importante nós estudarmos esses dois assuntos para a prova do Enem. A denotação é o sentido próprio e primitivo de uma palavra ou expressão. O arroz que meu pai fez estava muito salgado. A palavra salgada é usada com seu sentido próprio, ou seja, significa com muito sal. Diz todas as outras palavras ou frases, elas podem ter o sentido original, portanto, ocorre a denotação, tá? Agora, o que é a conotação? É o sentido figurado, como eu falei, ou uma linguagem expressiva. Meu pai disse que o arroz está com um preço muito salgado, então significa que o arroz está alto o preço, algo que vai modificar o sentido da palavra salgado. A palavra salgado é usada com sentido figurado e significa preço alto. Já as outras frases, elas apresentam sentido original. Quando eu falo gato minha, tá? A minha esposa é uma gata, é diferente, né? O gato minha é denotativa, minha esposa é uma gata, sentido conotativo. Então, vale lembrar que se você não consegue perceber esse sentido dessas frases, ela vai ficar sem sentido. Afinal, nós temos que entender que o preço pode estar muito alto também quando se fala muito salgado, tá? Qual é a diferença entre denotação e conotação? A denotação é o significado básico de um termo ou expressão. Desse modo, ela não depende de um contexto. Já a conotação é o sentido figurado de um termo ou expressão e depende de um contexto. Assim, a denotação está associada a um sentido único, a objetividade, a clareza, enquanto a conotação está relacionada à subjetividade, a ambiguidade. E a ambiguidade são vários entendimentos e é uma multiplicidade de sentido. Função de denotação e conotação, tá? É uma função utilitária, ela é utilizada em textos de caráter utilitário, ou seja, que tem uma utilidade prática, como uma notícia, uma carta, um relatório. Ela tem a função estética, tá? A linguagem denotativa, ela tem a função estética ou estilística. A conotação é utilizada em textos artísticos ou literários, isto é, que não apresentam uma utilidade prática, como uma poesia, um conto, um romance. Apesar de que a linguagem conotativa, ela pode ser mais utilizada em textos artísticos, ela também pode ser encontrada em textos utilitários. Afinal, esse tipo de linguagem, ela está presente também no nosso cotidiano, seja por meio de expressão, idiomática, ou palavras com sentido figurado, que são usadas em nosso dia a dia. Do mesmo modo, textos artísticos também utilizam a linguagem denotativa, já que nem todos esses textos é plurissignificação. No entanto, a linguagem conotativa está mais presente no gênero do texto do que em um texto ditário, no qual prevalece a denotação. Tipos de denotação e conotação. Não existem tipos de denotação e conotação específicos. No entanto, a intenção do enunciador pode caracterizar a denotação e conotação. Aquele vereador tem sabedoria de um asno. É possível dizer, por exemplo, que a frase apresenta uma conotação irônica. Há muito tempo, Jéssica arrastava as asas. Já no enunciado anterior, temos uma conotação romântica. A seguir, apresentamos frases que denotam preconceito. Idosos
não sabe utilizar novas tecnologias. Será que não? Eu duvido. Portanto, ela apresenta uma denotação preconceituosa. Cuido muito bem do meu animal de estimação. Já esta frase denota afeto e, portanto, é possível dizer que ela apresenta uma denotação afetiva. Qual o sentido denotativo e conotativo? O sentido denotativo e conotativo é o sentido literal e pessoal. Já o sentido conotativo é o sentido contextual subjetivo, a subjetividade, uma linguagem carregada de plurissignificação, sendo sinônimo de plurissignificação. Vejamos na tabela a seguir alguns exemplos de palavras e expressões, tá? Aqui nós temos termos e expressões, sentido denotativo. Anjo, ser celestial, que é a parte de algumas religiões, pessoas generosas, tá? Vou mostrar para vocês. Cobra, réptil, tá? De ordem dos ofídeos, pessoa má. Gato, mamífero doméstico da família dos felídeos, sentido denotativo. Sentido conotativo, homem bonito. Comer mosca, termo e expressão. Colocar uma mosca na boca, mastigar e engolir. Sentido conotativo, perder a chance. Quebrar um galho, partir um galho de uma planta. Sentido denotativo e conotativo, ajudar alguém a quebrar um galho, tá? Temos também lavar água, dar banho em uma égua, a fêmea do cavalo, tá? Então, nós temos aqui sentido denotativo, sentido conotativo, aproveitar. Esconder o leite, ocultar o leite, o líquido branco, que mamífero costuma beber. E ser modesto, né? Denotação e conotação em textos verbais, ela ocorre da seguinte forma. Textos não verbais são aqueles que não utilizam palavras. Assim, uma pintura, uma música, uma imagem são consideradas textos não verbais. Quando os textos não verbais são funcionais ou utilitários, eles são denotativos, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? De sinalização, vamos dizer, não fume, tá? Já um texto não verbal conotativo apresenta uma plurissignificação e, portanto, possui características artísticas, tá? O texto não verbal, acima é a pintura da Mona Lisa aqui, né, de 1452. Qual a função dessa pintura, para que ela serve? Se ela fosse um contexto funcional utilitário, você não precisava pensar muito para responder. Porém, ela é uma obra de arte riquíssima e pode apresentar múltiplos significados. Ok, pessoal, agora eu vou mostrar que eu falei, né? A questão quando o texto não verbal são funcionais ou utilitários, eles são denotativos, como exemplo. E vou mostrar para vocês um texto verbal conotativo que apresenta plurissignificação e, portanto, possui características artísticas. A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é uma obra riquíssima de arte, uma obra riquíssima que apresenta múltiplos significados, tá, gente? E uma boa tarde para todos. Eu sou Cileide Santos, eu tô aqui para ajudá-los. Se inscrevam no meu canal, tá? YouTube, Facebook, Instagram. Assistam todas as minhas aulas, que todos os dias eu estarei repassando algo importante para o Enem. Você pode reconhecer um texto expressivo através do entendimento de uma linguagem denotativa e conotativa, um texto real, um texto figurado. Então, vamos estudando, gente. Volte, galera, para a próxima aula. Um beijo.